Lembrando que está sendo transmitido ao vivo pela TV Nova Luz e também dá o nosso abraço caloroso aos expositores franceses e brasileiros que aqui abrilhantarão o nosso evento e ao senhor Alexandre Pereira da Silva, que já está conosco. Vamos então escutar a conferência com o tema O Céu e o Inferno, celebrando 150 anos, por Antônio César Perry de Carvalho. A comemoração dos 150 anos de edição de O Céu e o Inferno, lançado em Paris, no dia 1º de agosto do ano de 1865, é extremamente importante e significativo para todos nós. Esta obra, Allan Kardec trabalha a questão das esperanças e consolações, ou seja, a quarta parte do Livro dos Espíritos, nos trazendo uma compreensão mais ampla e profunda sobre a justiça divina na ótica do Espiritismo. As demais obras básicas também emanaram de outras partes do Livro dos Espíritos. Mas o Céu e o Inferno tem um papel extremamente destacado, embora seja das obras menos divulgadas de Allan Kardec. É uma obra que marcou uma época e ela é pioneira na abordagem, na forma como Allan Kardec trabalhou os temas. E extremamente interessante quando nós fazemos a conexão com o contexto em que ela foi publicada, o contexto em que viveu Allan Kardec. É interessante lembrarmos que no século das luzes e na cidade das luzes, Paris, Allan Kardec, ele teve a grande oportunidade de sintetizar, consolidando conhecimentos advindos de vários médiuns, de várias partes, e sendo, portanto, num período extremamente curto, de aproximadamente 15 anos, o autor, o responsável pela elaboração humana dos livros que nós chamamos da codificação espírita. Mas por que essa época é interessante e marcante? Após a Revolução Francesa, que nos trouxe novas orientações políticas e sociais para todo o mundo, nós não podemos esquecer que sobreveio o período do terror. E neste período, Robespierre entronizou a deusa razão na Catedral de Notre-Dame. E a deusa simbolizada ali era uma bailarina. Mas não foi apenas na Catedral de Notre-Dame. Havia a intenção de apagar toda aquela tradição religiosa que existia em França. Napoleão Bonaparte, que se autocoroou imperador no mesmo ano do nascimento de Kardec, ele teve um papel importante. Muitos o lembram pelas guerras, pelas conquistas militares, mas nós podemos dizer com a maior tranquilidade, ele reorganizou o Estado francês. Ele trouxe a proposta do estudo, da escola normal, da escola politécnica, e elevou a autoestima do francês. E assinou a concordata com o Vaticano, proposta de uma nova forma de relação com a Igreja Católica, onde ela não seria mais uma igreja oficial e praticamente estatal,
mas seriam respeitadas as outras igrejas. Foi um período, portanto, difícil. Allan Kardec passou uma pequena parte da sua infância em território francês e foi estudar com Pestalozzi na Suíça. Embora no lado francês, Pestalozzi tinha uma cultura alemã. E, inclusive, sofria também as influências do protestantismo, mas tinha uma outra visão sobre Deus, a moral e a visão experimental do próprio mundo. Assim foi criado Allan Kardec, como jovem. Ao se estabelecer em Paris, ele sofreu vários impactos. Após Napoleão, a França teve 2 reis, representantes do antigo regime, irmãos de Luís XVI, Luís XVIII e Carlos X, embora com diferenças também entre ambos na sua postura como governantes. Em seguida, sobe ao trono um inimigo da família do lado dos Orleans, Luís Felipe, e que veio trazer um grande progresso material para a França e também ideias de liberalismo e de respeito, embora tudo isso funcionando de sobressaltos, de idas e vindas em todo esse período. Ao mesmo tempo, no seio da igreja francesa, surgiam líderes como Félicité Lamennais, que era um liberal, que advogava a separação do Estado da igreja, a liberdade de consciência, da educação e a liberdade de imprensa. Ele fundou o jornal L'Avenir, juntamente com Lacordaire. 2 religiosos católicos com ideias diferentes entre si, mas tendendo para a libertação da consciência humana. Evidentemente que Lamennais foi censurado pelo Papa Gregório XVI. Jean-Baptiste Henri Lacordaire, contemporâneo de Lamennais, embora mais novo, pertencente a uma ordem dominicana, vigário da Catedral de Notre-Dame, falava sobre o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos, e defendia, inclusive, a liberdade de pensamento e a liberdade do cristianismo em geral, para que não tivesse uma única possibilidade de salvação com relação ao futuro, que era aquela ideia centrada pela igreja que forçava e minava as consciências. Ao mesmo tempo, próximo a Lyon, na cidade de Ars, viveu ali o cura d'Ars, trabalhando uma outra forma para restabelecer o senso de religiosidade no mundo francês. Trabalhando com a caridade, no atendimento das pessoas mais carentes. Mas ele era médium de efeitos físicos. E é interessante que ele tinha maior preocupação em restabelecer a fé em Deus, que ele chamava do bom Deus. Os 3 religiosos assinaram mensagens em O Evangelho segundo o Espiritismo, na condição de espírito. Também assinou uma das respostas de O Livro dos Espíritos. Foi nesse ambiente conturbado que viveu Allan Kardec. No ano que foi publicado O Livro dos Espíritos, em janeiro do ano de 1857, aconteceu um fato terrível na capital francesa, porque um padre, Verger, assassinou o arcebispo de Paris, na saída de uma igreja próximo ao Panteão e à Sorbonne. Mas por que Verger assassinou o arcebispo Thibaut? Por questões de desentendimentos profundos com relação ao celibato e ao chamado dogma
da Imaculada Conceição. É esse verger que vem dar também um depoimento no futuro na obra O Céu e o Inferno. Nós estamos situando esses quadros para mostrar como andava a religião na França, com pontas de revolta, de descrença e procura de caminhos. Surge o Espiritismo. Daí o sucesso que houve com o lançamento das obras assinadas por Allan Kardec, lançadas principalmente no Palais Royal. E é interessante, no centro comercial, cultural e do próprio Estado francês. A obra de Allan Kardec surge no momento em que ela traz uma grande contribuição. Ela preenche um espaço na cultura e, ao mesmo tempo, no coração dos homens. E se espalharam rapidamente, não só pela França, como por toda a Europa. No final do século XIX, já estavam traduzidas as obras de Allan Kardec para praticamente todos os idiomas falados na Europa. Muitos desses idiomas, essas obras desapareceram no período cruel das duas grandes guerras, mas também outras sofreram problemas de alterações da ortografia, né? Só o francês é que se manteve intacto nesse período de tempo. Então, é importante situarmos que a obra se espraiou e chegou ao Brasil, na figura de Dr. Joaquim Carlos Travassos, que há pouco nós citamos, médico aqui no Rio de Janeiro, que com a autorização de Le Marie fez a versão de 4 obras básicas de Allan Kardec, lançando-as todas no ano de 1875. Aliás, em janeiro do ano de 1875, quando ficou pronta a versão do Livro dos Espíritos em português, Dr. Joaquim Carlos Travassos visitou e ofertou como um presente a um colega de profissão, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que se converteu ao Espiritismo pela leitura, estudo e reflexão do conteúdo de O Livro dos Espíritos. É importante lembrarmos que nós já citamos o papel de Casimir Lietot, o professor de francês, que teve também uma de suas obras, o Espiritismo na sua mais simples expressão, lançada por uma gráfica da cidade de São Paulo, no ano de 1866. Esses fatos todos, ligados ao momento em que vivia o Brasil, com perspectivas de uma certa estabilidade política, porém de um grande predomínio de força no ambiente religioso e com apoio do próprio Estado. Surgiram também, aqui em nosso país naquela época, bispos que não aceitavam esse domínio estatal e que acabaram também sendo presos e condenados. Mas nós não podemos esquecer que a influência França e Brasil esteve sempre muito próxima. Nós não podemos deixar de dizer que o Brasil existe graças a Napoleão. É exagero isso? Não, verdade. Porque quando Napoleão invadiu a Península Ibérica e a família real teve que fugir para o Brasil, consolidou o Brasil como um império. Evitou que o Brasil fosse dividido em 3 partes, que era o projeto já existente aqui, da mesma forma que aconteceu com os países hispânicos da América do Sul. Indiretamente, ele estimulou e forçou a garantia da unicidade do Estado brasileiro. Mas há outras coisas interessantes pouco divulgadas. Se as missões francesas, culturais, científicas, artísticas, tiveram uma importância fundamental em nosso país,
no período do Império, no período do lançamento das obras de Allan Kardec, há fatos ligados às famílias reais. Dom Pedro II recebeu a visita do príncipe de Joinville, filho do rei Luís Felipe da França. E este se engraçou com a irmã de Dom Pedro, Dona Francisca. Então ele, vindo de navio, como era na época, da França até o Rio de Janeiro, questões de ventos, mas ele tinha que cumprir uma missão: ir até a ilha de Santa Helena para recuperar os despojos mortais de Napoleão. E voltou ao Brasil, trazendo a bordo os despojos mortais de Napoleão, que ficaram cerca de 40 dias dentro da embarcação francesa aqui na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Período em que ele se casou com Dona Francisca. Retornaram à França para viver no seio da família real Orleans, e depois Luís Felipe programou o grande féretro em homenagem a Napoleão em Paris no ano de 1840. Essas relações mostram como Brasil e França sempre estiveram muito próximos, e principalmente até o final da Segunda Guerra Mundial. Por isso que nós espíritas, ao seguirmos a orientação de um francês, Allan Kardec, nós nos sentimos, de certa forma, em casa, muitos de nós. Sentimos aquela simpatia que é exercida pela cultura francesa e que se corporifica entre nós também com a doutrina espírita que de lá veio. Nessas condições, nós temos a dizer que o livro O Céu e o Inferno, ele surge dentro desse contexto. Havia necessidade do mundo, havia necessidade do homem sedento de iluminação espiritual, de esclarecimento, de consolo, fugindo das ortodoxias religiosas, encontrar algo que lhe desse caminhos e pistas melhores para a sua realidade como ser encarnado. E esse papel em nosso país se deve ao Dr. Joaquim Carlos de Travasso, com a primeira edição de O Céu e o Inferno, em 1875, editada pela Livraria Garnier, aqui do Rio de Janeiro. Em 1904, a Federação Espírita Brasileira lança uma outra tradução de O Céu e o Inferno, de autoria de Manuel Quintão, que veio a ser vice-presidente e presidente da FEB, descobridor de Chico Xavier. É interessante destacarmos que só no ano de 2009, a Federação Espírita Brasileira lança uma outra tradução de O Céu e o Inferno, do Evandro Bezerra Noleto. Então, são essas 3 obras vertidas para o português, sendo que as 2 últimas ainda correntes nas diversas editoras de nosso país. Ora, mas o que trata o céu e o inferno? A primeira parte do livro é interessante, que nos traz comentários e abordagens extremamente necessárias. Mas há um fato curioso. A partir da 4ª edição francesa, de 1869, por alguma razão, resolveram retirar o prefácio de Allan Kardec desta obra. E aí, diversas traduções, inclusive aqui do Brasil, não colocaram o prefácio do autor, e que é muito importante. Mas isso foi recuperado na edição da FEB de Evandro Bezerra Noleto. Nesse prefácio, Allan Kardec chama a atenção sobre o objetivo dele ao escrever esse livro. Ele reuniu
na verdade, elementos, informações das mensagens, dos estudos que ele fez para esclarecer o homem a respeito do seu destino. Então essa é a grande marca de O Céu e o Inferno. E ele diz mais: nada colocamos neste livro que seja produto de um sistema preconcebido ou de concepção pessoal, que aliás não teria nenhuma autoridade. Tudo foi deduzido da observação e da concordância dos fatos. Esse era o método adotado por Allan Kardec. Sem opiniões pessoais, sem se fundamentar num único médium, num único espírito comunicante. Por isso é que o Espiritismo tem perdurado durante todo esse tempo. E ele mesmo chama a atenção que ele omitiu o nome dos médiuns nas mensagens incluídas em O Céu e o Inferno, da mesma forma que já havia adotado isso em O Livro dos Espíritos. E aqui cabe uma reflexão. O que nós valorizamos mais hoje quando recebemos uma mensagem? É ver qual é o médium ou o conteúdo? Se nós formos coerentes com Kardec, nós temos que olhar, examinar o conteúdo e verificar a sua coerência com as obras do grande mestre francês. Na primeira parte do Livro dos Espíritos, aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec divide em 12 capítulos, que contém análise das diversas crenças históricas e correntes no mundo, o porvir e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas comunicações. Aliás, se nós pensarmos bem, nós vamos chegar à conclusão que os demônios e o inferno existem mesmo. Imagine uma pessoa simples, em qualquer época de nossa humanidade, se de repente assiste a um transe onde o médium ou o intermediário começa a se contorcer, muitas vezes babar, se jogar no chão, falar impropérios. Demônio, a manifestação do demônio, porque foi a cultura predominante ao longo de séculos e séculos. E ele só pode viver no inferno. Então vejam o temor que nós trazemos na ancestralidade espiritual. Sem falar em eventuais lembranças que possamos ter de passagens nossas pelo mundo espiritual em cenas parecidas. Então, quando nós estamos aqui encarnados, nós podemos até identificar algumas dessas situações. Mas Allan Kardec desmitifica tudo isso. E nós passamos a entender que numa sequência evolutiva do pensamento humano, se nós olharmos os vários horizontes de nossa civilização, desde o horizonte ligado ao culto, aos grandes fenômenos da natureza, a lua, como a de hoje, o sol, as belezas da terra, a força da água, depois os animais, as pedras, os vegetais, até o instante em que ele chega à conclusão que ele depende de tudo isso e precisa manipular e tratar bem, entrando na fase ou no horizonte agrário. Então, sempre procuramos adorar alguma coisa que não entendemos ou que julgamos uma força superior à nossa. E surge o período dos vários mitos, dos vários símbolos caracterizados nas grandes civilizações, marcadas principalmente pelo Egito e pela Grécia, considerando o nosso mundo ocidental. Nessas condições, Allan Kardec vem trazer um esclarecimento sobre tudo isso. Passamos a perceber, e aí podemos recorrer inclusive à Bíblia, que lá no Velho Testamento,
dentro de um horizonte praticamente tribal, agrário. Há muitos registros sobre o Deus único, como a base da proposta monoteísta. Mas Jeová é caracteristicamente um Deus agrário, Senhor de exércitos, Senhor de um povo, de um lar. Mas era o conceito, eram as condições de compreensão daquela época, que só veio a se mudar na mente humana com o trabalho preparatório dos profetas, ou seja, do mediunismo bíblico, e que depois tem o momento de auge com o Cristo, que substitui aquela visão do Deus Senhor de exércitos, Deus de um povo, para a visão do Deus Pai, de todos nós, inclusive daqueles que não creem nele. Deus aparece, portanto, numa nova relação com o homem. Daí a razão de João, o apóstolo, ter escrito: Deus é amor. É exatamente isso que Jesus Cristo veio trazer, essa visão. Deus amor. E falando da sua justiça, que é trabalhada por Paulo, principalmente na epístola aos Romanos. Ele, como doutor da lei, se dirige aos romanos, que na verdade aqueles primeiros cristãos ou eram gregos ou judeus estabelecidos em Roma, e ele vem trabalhando para alterar aquela ideia predominante do judaísmo para substituí-la pela fé na ação, substituí-la pela visão de Deus amor. E é interessante que o Novo Testamento é pontilhado de manifestações. Se um dia Moisés, por algumas razões, achou por bem proibir a prática da mediunidade, Jesus a reinaugurou de uma forma, sem dúvida nenhuma, marcante, no fenômeno da transfiguração, quando ele ficou envolto em luz e conversou com dois mortos, Moisés e Elias, e seus discípulos que estavam presentes assistiram à cena. Maria Madalena, quando chega e constata a tumba vazia, logo depois vê o Cristo naquelas proximidades dialogando com ela, dando mostras de que era um ser imortal. Ele aparece aos seus cooperadores na Galileia, onde ele havia proferido o Sermão do Monte. E ali, alguns desses apóstolos e pessoas, cerca de 500 pessoas, ficaram maravilhadas com aquela visão e com aquela atmosfera espiritual. E não podemos esquecer do fenômeno de Pentecostes. 40 e poucos dias depois da Páscoa, depois da crucificação, quando vários discípulos, inclusive Maria, mãe do Cristo, viram as manifestações em vários idiomas e entendidos pelos seus respectivos públicos. Esse culto, então, aos ancestrais, o fenômeno da mediunidade sempre existiu, mas Allan Kardec, ele passa a analisar isso em O Céu e o Inferno, de uma forma teórica, fundamentando em fatos históricos, na primeira parte. E na segunda parte, ele inova. E o livro do Céu e Inferno é uma obra inédita para o século XIX e é uma obra pioneira na história da literatura espírita mundial. Foi o primeiro livro onde o autor analisa as manifestações espirituais e procura saber quem é o comunicante, quem é o espírito, e estabelece a relação entre vida corpórea e a manifestação de natureza espiritual. Isto é inédito. É um estudo de casos que Allan Kardec fez. E nessas condições, nesses exemplos que ele colocou, ele chegou a fazer, inclusive, uma classificação. Como toda classificação, ela é sujeita a questionamentos.
Não importa, mas ela foi pioneira, onde ele categoriza espíritos que foram, por ele, intitulados de felizes, sofredores, e assim, vários tipos de espíritos. Mas o que Allan Kardec quis chamar a atenção ao analisar a mensagem espiritual e a vida da pessoa? Ele chegou à conclusão que há estados de espírito, ou seja, estados de alma, e que esses estados de alma não rompem com a morte do corpo, mantêm-se relacionados e, em consequência, na vida do ser espiritual. Então, é uma constatação que Allan Kardec fez ao analisar essas mensagens. Então, a certeza que ele nos traz da imortalidade da alma em o céu e o inferno, com essas comprovações de mensagens mediúnicas, não exclui para todos nós a questão das apreensões, dos enganos que nós temos de visão com relação à passagem para a outra vida. Mas ele começa a tratar de uma forma que nós diríamos racional. Daí Herculano Pires dizer que Allan Kardec ele criou uma base racionalista para a fé. Por isso é que ele escreveu lá em O Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável somente é aquela que pode encarar a razão frente a frente, em qualquer época da humanidade. E ele fez exatamente isso, adotou esse método ao analisar as mensagens que ele incluiu em O Céu e o Inferno e que primeiramente foram publicadas no seu balão de ensaio, que era a Revista Espírita. É lógico, não havia gravador naquela época. E boa parte das mensagens eram psicofônicas, mas havia taquígrafo, né? Então é interessante a preocupação, já naqueles momentos, na Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, em fazer o registro das manifestações espirituais. E assim Allan Kardec fala dos espíritos felizes, dos espíritos em condições medianas, dos espíritos sofredores, dos suicidas, dos criminosos arrependidos, dos espíritos endurecidos, das expiações terrestres. Como exemplo de espírito feliz, ele selecionou algumas manifestações, e nós destacaremos apenas duas. A de Sanson, que foi um grande colaborador de Allan Kardec na Sociedade Parisense de Estudos Espíritas e que desencarnou no ano de 1862. No diálogo entre a pessoa, o médium que estava junto com Kardec, fazendo análise, estabelecendo um diálogo ou uma entrevista com o espírito comunicante, perguntaram a ele: ao fim de que tempo recobrastes a lucidez das suas ideias? Sanson respondeu: ao fim de 8 horas. Essa resposta, eu diria que ela é chocante, porque ela é a exceção das exceções. Aqui nós, espíritas, muitas vezes, e que não falar de outros que acham que basta ocorrer o fenômeno da morte, você já está nas bênçãos de Deus. Não é bem assim, não é? Então, cada caso é um caso, mas ele está ligado ao seu estado de alma, ao tipo de vida que teve, às suas ações. E disse Sanson: Deus, repito, deu-me uma prova da sua bondade, maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer. E há outras manifestações e outras respostas de Sanson. Também como espírito feliz, Allan Kardec colocou a senhora Foulon, a viúva que ele havia conhecido em Saint-Adresse, no Havre, no período de quase 3 meses, quando Allan Kardec se retirou para aquela cidade então de veraneio, junto à praia, para escrever, redigir o Evangelho segundo o Espiritismo, para captar mais detalhadamente as inspirações e ficar distante das correrias da capital francesa. E lá ele conheceu a senhora Foulon,
que lhe deu apoio juntamente com outra amiga. Mas ela desencarna e Allan Kardec inclui uma dessas manifestações em O Céu e o Inferno. Mas ele comenta: a morte da senhora Foulon foi digna da vida que teve, sem a mínima apreensão angustiosa. Viu-a aproximar-se como libertação que lhe era das cadeias terrestres, ao mesmo tempo que lhe abria as portas da vida espiritual com a qual se identificara no estudo do Espiritismo. Como espírito sofredor, nós destacamos aqui a manifestação de um jovem que se desencarnou aos 21 anos de idade, onde ele registrou o seguinte: vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si só uma rude angústia. As manifestações dos suicidas são as mais dolorosas. E destacamos aqui de um conhecido ateu da capital francesa, que Allan Kardec apenas coloca pelas iniciais, porque era um homem instruído e muito conhecido. Certo dia ele fez o seu depoimento como suicida. Eu sofro, eu sou um réprobo, sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto eu negava. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. Aliás, pela psicografia de Chico Xavier, certa feita um espírito escreveu: a maior surpresa do suicida é chegar do outro lado e constatar que continua vivo, apesar de ter matado seu corpo. E complicado com todas essas situações. Como espírito arrependido, nós colocamos um trecho da manifestação daquele padre Verger, que havia assassinado o arcebispo de Paris. E ele diz: eu ainda me sinto preso ao corpo, fiz mal em matar, mas eu fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Lamento o que fiz, isso me faz sofrer. Sou punido, prestem atenção, porque tenho consciência de minha falta, e para ela peço perdão a Deus. E depois de uma série de diálogos, ele veio entender que ele seria preparado para uma nova oportunidade, para uma nova reencarnação. Esses dois últimos trechos que nós lemos, do espírito arrependido e do suicida, nos chamam a atenção para a questão do estado de alma e da consciência. Quando alguém está atormentado por um ato praticado ou por um suicida, não quer dizer que ele fique 20, 30 ou 40 anos apegado ao corpo sepultado. Não. É a mente dele, é o espírito dele, é a consciência dele, é o estado de alma dele que o faz crer e sentir essa situação. Então é importante nós pensarmos em tudo isso, porque as mensagens de O Céu e o Inferno podem servir de orientação e de alerta para todos nós, para a valorização das nossas oportunidades reencarnatórias, para a valorização do nosso corpo, o primeiro e o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Essas situações todas nos lembram de um dito tirado da ciência muito repetido: a natureza não dá saltos, e não dá saltos nem no processo da desencarnação, e na reentrada do espírito no chamado mundo espiritual. Há um contínuo do espírito encarnado, processo de desencarnação que é muito individual, não dá para nós ficarmos fazendo predições e nem comparando. E a situação de espírito desencarnado. Essa classificação inicial feita por Allan Kardec, com base na realidade que ele encontrou das diversas manifestações, nos chama, portanto, a atenção sobre o estado de alma. E aí, em coerência com o Livro dos Espíritos, quando há anotação, em uma das respostas, a lei divina
se encontra escrito na consciência. Então, esse é o grande trabalho que compete a todos nós, libertarmos as nossas consciências. E aí, ancestralmente, nós trazemos complexos de culpa que foram cultivados por algumas religiões. Nós trazemos a situação do espírito que se arrepende, mas não se desliga daquela situação. E nós temos a orientação com base em Jesus, na regra áurea trazida por Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Nessas condições, o livro Céu e Inferno, que agora comemoramos 150 anos de publicação na França, 140 anos de publicação no Brasil, foi homenageado por ocasião do seu centenário, quando o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, escreveu obras que homenageavam as obras básicas da codificação. E o Céu e Inferno foi homenageado com um livro intitulado Justiça Divina, de autoria do Espírito Emmanuel. Nesse livro há uma característica, porque Emmanuel não ficou repetindo trechos e mais trechos de O Céu e o Inferno, porque a base fundamental já está lá em Kardec. Ele utilizou ideias dos diversos itens e capítulos e tratou de questões práticas. Face a certeza da imortalidade da alma, face os conceitos que nós já temos e a compreensão da justiça divina, o que pode ser feito para melhorar a nossa presente vida, o nosso relacionamento nesta vida. Então é isto que trata Emmanuel, levando para nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana, o conceito da imortalidade da alma. Na mensagem intitulada, ou capítulo intitulado Na Luz da Justiça, Emmanuel diz o seguinte: a justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície, mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhe deram começo. Essa visão é ampla e bastante abrangente. No capítulo intitulado O Céu e o Inferno, da obra Justiça Divina, Emmanuel nos diz o seguinte: em matéria de prêmio e castigo, a se definirem por céu e inferno, que lógico então são estados de alma que nós criamos e nos localizamos no mundo espiritual de acordo com a lei de atração ou de afinidade. Suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais se associa, abnegado para que todos eles prestigiem e cresçam, de maneira a lhe desfrutarem dos bens totais. Emmanuel relaciona uma série de exemplos e conclui o seguinte: fácil assim perceber que com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Há pouco tempo atrás, eu escutei uma palestra onde diz que o melhor caminho para nós criarmos o nosso inferno é começarmos a nos comparar com as outras pessoas. Ué, por que fulano é assim e eu não sou? Por que ele pode fazer isso e eu não posso? Por que ele está se apresentando se eu tenho melhores condições? E assim uma sequência de comparações que vão criando um amargor espiritual que conduz ao estado de inferno, em termos de consciência e de espírito. É importante, pois, lembrarmos disso, e que Jesus
nos disse: o reino de Deus está dentro de vós. Compete-nos, pois, juntando essa informação do Cristo e a do Livro dos Espíritos, que é a lei divina, está inscrita nas nossas consciências, nós temos um arsenal, nós temos subsídios extremamente potentes nas obras de Allan Kardec, especificamente na obra homenageada hoje, O Céu e o Inferno, para aproveitarmos melhor a nossa existência corporal, lembrando que somos seres espirituais, herdeiros de Deus, como anotou Paulo se dirigindo aos romanos. Mas também lembrarmos que entre tantas ansiedades, dúvidas, problemas, crueldades que nós encontramos no mundo, aquela dúvida que perturba muitos: quando eu morrer, o que acontece? Quando eu morrer, para onde eu vou? O céu e o inferno nos traz a resposta, dizendo-nos: Deus é amor, e acima de tudo, nos ensinando a melhorar as nossas consciências. Obrigado.